Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no 23º domingo do tempo comum, mês de setembro, mês da Bíblia, isto é, mês da Palavra de Deus. Para que a palavra surta efeito na minha vida, precisam duas coisas que está no Evangelho hoje: escutar o que Deus fala, e tendo escutado a palavra do Senhor, tornar-se anunciadores do Senhor, vivenciador desta palavra, aonde você estiver colocado, aonde você estiver plantado, como queira. Esta é a palavra do Senhor. E nesse mês da Bíblia, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a pegar a Bíblia da sua casa. Quem não tiver, precisa comprar uma para ter em casa a palavra do Senhor. Abrir de um modo qualquer, de um jeito qualquer. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, faz uma prece e abre. Leia aquele trecho que você abriu, coloca sobre a estante. Faça isso dia após dia durante esses 30 dias do mês de setembro, para ouvir o que o Senhor tem para lhe dizer. Sem escutar o que Deus diz, nós ficamos muito com a nossa opinião, quando não com a opinião dos outros. E quando ficamos com a opinião dos outros, corremos o risco de perder a nossa identidade de ser, de fazer e de acontecer. É interessante. Quando você fica muito no assunto com o outro, e quando você se assemelha muito ao outro, você se torna um igual ao outro. Se ele for feliz, quem sabe você fica feliz. Mas se ele for negativo, se ele for um psicopata, você vai ficar igual a ele, porque na verdade você fez isso com a tua vida. Nos Estados Unidos, um grande cantor das multidões resolveu ele pessoalmente e disse à família: em hipótese alguma eu irei tomar a vacina contra o Covid. Passaram-se algum tempo, ele começou a sentir sintomas e continuava dizendo: em hipótese alguma eu vou tomar a vacina contra o Covid. A conclusão vocês já sabem: ele morreu do Covid-19 por estupidez. Se me é me dada a oportunidade de ter saúde, se me é dada a oportunidade de eu sair fora da doença, mas que por acaso eu tiver pego a doença, eu não fui relapso com um dom que não me pertence. O dom pertence a Deus, minha vida pertence a Deus, não pertence a mim. A mãe, o pai que gera, não tem os filhos como suas propriedades. Eles são colaboradores com Deus no plano da criação, estão ali para administrar aquela vida que eles colocaram no mundo. Mas não. É espantoso como eu vejo hoje com que facilidade as mães matam os filhos, esquartejam os filhos, colocam na mala e jogam fora. Por quê? Porque deixou-se envolver com amizades erradas e a vida se tornou algo errado também. Posto isso, meus irmãos, vamos entender à luz da palavra de Deus o que o Senhor nos diz nessa noite santa, nesse Sunday, dia do Senhor, dia do sol. O profeta Isaías começa dizendo: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo em que nós estamos numa paranoia, que nos deixa deprimido, que nos deixa desanimado. E na maioria das vezes temos medo até mesmo de andar na rua.
convulsão social que tomou conta do mundo. E nesse mundo está o Brasil, com o altíssimo preço do gás, da gasolina, da comida, de tudo mais. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. Corremos o risco de ficarmos deprimidos, sem ânimo e com medo. Um medo do dia de amanhã, porque não sabemos como será o dia de amanhã. Quando nós colocamos loucos no poder, só temos que esperar loucuras no poder. Quando nós colocamos homens sensatos, nós só esperamos sensatez daquele governo. 2 mais 2 continua ainda sendo 4. Percebem, meus irmãos? Esse povo estava sob o domínio de Nabucodonosor, que tirou deles a liberdade, jogou eles na masmorra humana, tirou a eles tudo o que eles tinham. Não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada. Foi tirado deles o dom maior, o dom da liberdade, o dom de fazer e acontecer. Nabucodonosor era um governo corrupto, era um homem cruel, um homem sem alma. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas o Senhor suscitou no meio daquele povo um profeta. Isaías foi no meio daquele povo e disse o que o Senhor queria que ele dissesse. Criai ânimo, digam comigo. Criai ânimo, digam comigo. Mas estão desanimados já. Vamos com força. Criai ânimo. Não tenhais medo. Você tem que sair daqui, dessa igreja hoje com essa certeza. Quero sair animado. Mas não é animado do jeito que a gente pensa, animação. Então vou sair animado da missa. Não, não é essa animação. Animado no Senhor, com o Senhor, pelo Senhor. Quero sair daqui animado. Eu estava até agora há pouco com medo. Estava passando por um fio de depressão. Ah, meu Deus. Que palavra boa, que palavra santa. Que palavra bonita, mas que palavra forte que o Senhor me dá hoje. Vou sair daqui animado, vou sair daqui encorajado, vou sair daqui sem depressão. Se fiz alguma coisa errada que não deu certo, não tem problema. Um erro não é uma vida de erro. Um pecado não é uma vida de pecado. Vou criar ânimo. Vou procurar um novo caminho. Sou forte, sou inteligente, sou capaz. Vou procurar um novo caminho. Meus irmãos, quando a gente descobre isso na vida, a vida muda. O nosso ser muda. O nosso olhar muda. O nosso escutar muda. O nosso falar muda. O nosso comportamento muda. Criai ânimo, tenhais coragem, não tenha medo. Vede ao vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. E aí vem a palavra de hoje que se cumpre no Evangelho. Porque aquele povo que estava na escravidão, era um povo que estava cego, estava surdo. Não conseguiam ver, perceber, sentir, porque estavam surdos. Os surdos têm certas dificuldades, além de não falar, e se falar, fala meio enrolado a ponto de não entendermos, ele torna-se uma pessoa meio que insensível, parece-me. Parece que ele não consegue perceber tudo de beleza, de bonito. Aquele povo estava assim, tinha saúde, tinha um bom ouvido, mas estavam surdos, tinham bons olhos, mas estavam cegos, tinham as pernas, mas estavam coxos, porque não tinha força para andar, não tinha para onde andar, a não ser permanecer na escravidão.
Senhor envia o profeta e diz: então se abrirão, a recompensa vem da parte de Deus, então se abrirão os vossos olhos, descerrarão os vossos ouvidos, o coxo saltará como um cervo, desatará a língua dos mudos, brotarão água no deserto e jorrarão torrente no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Não tem, meu irmão, minha irmã, não sei se vocês já fizeram essa experiência na vida de vocês, não tem nada pior na vida humana, aquela aridez. Você não sabe de onde vem, como vem, você não sabe como resolver, você não sabe onde buscar a solução. Você está árido, atônito e árido. Você está seco, sem vontade, sem coragem. Parece que tudo acabou. Você é uma pessoa desfalecida. Como diz o poeta, você é um aspecto de homem, mas não é um homem. Você é um aspecto de mulher, mas não é uma mulher. Graças a Deus que nós brasileiros somos gentes fortes, corajudas, se assim posso falar. Tem um ânimo próprio, sabe se virar nos 30. Não é assim. Precisamos voltar lá na fonte, da onde nós somos gerados, da onde aquele arroz do almoço que sobrou vira bolinho na janta. Aquele ovo estralado pode bater, colocar ali alguma coisa ali que de repente ele vira uma frigideira que dá para todo mundo comer, ainda capaz de sobrar. Somos capazes de ser criativos porque nós somos um povo corajoso, porque nenhum povo deste mundo consegue viver com um salário mínimo. Corajosos, destemidos, mas por vezes nos bate o desânimo. Acordai, sair desse marasmo. O Evangelho é uma realização das profecias de Isaías. Um homem surdo, um homem mudo e tinha dificuldade de falar, mas tinha bons amigos na vida dele. Pegaram aquele homem, levaram à presença de Jesus e disseram: Senhor, esse nosso irmão não ouve e tem dificuldade de falar, faça alguma coisa por ele. Então Jesus o tirou do meio da multidão, o levou à parte, tocou no ouvido dele, colocou saliva, a sua saliva na saliva dele e disse para ele a palavra: Éfita, abre-te. É essa palavra que eu e você vamos levar para casa hoje. Abra-te. Abra-te para as novidades de Deus. Abre-te para o amor de Deus. Abre para a vida que Deus quer lhe dar. Se encoraje. Seja destemido. Seja forte. E vá avante, que atrás vem gente. Eu e você não podemos ancorar a nossa vida no fracasso. Nem tudo precisa ser sucesso, mas também nem tudo precisa ser derrota. É você quem decide. É você quem determina. Ou eu nado, ou eu morro da beira da piscina. Você determina. Éfita. Abra-te para a graça que o Senhor quer lhe dar. Abra-te para a novidade de Deus na tua vida. Pare de ficar chorando nos cantos. Pare de ficar resmungando. Pare de ficar blasfemando. Não, enquanto vida houver. Prossiga o seu caminhar. O caminho se faz caminhando. A vida se faz vivendo.
Jesus tocou e disse a palavra Éfata. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus então pediu a ele uma coisa absurda: não conta nada para ninguém não, tá bom? É impossível. Quando você recebe uma graça, um dom de Deus, quando você recebe um bem que vem da parte de Deus, e quando as pessoas perguntarem, quando elas não perguntarem, você dirá: a razão de eu estar escutando, a razão de eu estar vendo, a razão de eu estar trabalhando, a razão de eu ter coragem, a razão de eu estar animado, a razão de eu estar feliz, a razão de eu estar alegre, é porque eu me abri para Deus. Eu não fiquei do churumela com os meus colegas de boteco e nem de trabalho. Eu não fiquei próximo dos fracassados e que estavam contentes com o seu fracasso. Não. Deus não me fez para ser um fracassado. Deus me fez para ser vitorioso nele, com ele e por ele. E vamos sair daqui com esta frase no coração, para dizer durante a semana, para nos convencermos durante a semana, aquilo que diz aquele que recebeu o bem de Deus: Ele tem feito bem todas as coisas. Repitam comigo: Ele tem feito bem todas as coisas. Como é que é? Vamos lá repetir então. Ele tem feito bem todas as coisas. E que bem Ele fez? Abriu meus ouvidos, soltou a minha língua, destravou a minha perna, tirou o gesso da impossibilidade. Agora eu quero caminhar com este ou com aquele, com esse governo, com aquele governo, eu quero caminhar, porque Deus me fez eterno, caminhante, até eu chegar ao céu. É lá que eu quero te encontrar.